Você já parou para pensar no que acontece quando as luzes se apagam no fundo de um hospital? Onde o silêncio é tão pesado que até os vivos parecem segurar o fôlego? E onde o último destino de um corpo pode ser apenas o começo de algo muito mais sombrio. Eu sou Voidborn e hoje vamos ouvir algumas histórias assombradas. Sejam todos muito bem-vindos ao Necrotério. Fiz um curso para auxiliar de necrópsia em Porto Alegre por alguns meses. Não é nada assustador, mas particularmente acho que envolve, sim, o sobrenatural. Em uma das aulas, meu professor contou que, quando trabalhava preparando os corpos para o velório, era muito comum chegarem cadáveres com expressões de medo ou horror no rosto, dependendo de como haviam morrido. Às vezes, vinham com as mãos tão cerradas que deixavam marcas das unhas nas palmas. No entanto, meu professor sempre lidava com isso de forma respeitosa. Ele dizia algumas palavras aos falecidos e, com o tempo, a expressão deles mudava, passava a transparecer serenidade. Ele sempre deixava claro que, a partir daquele momento, tudo estava bem, que podiam seguir em frente e dar o último adeus aos familiares. Necrotério não, mas trabalhei em farmácia hospitalar no turno noturno. Um dia, no meu intervalo, não tinha onde descansar, porque a sala de repouso dos funcionários estava com os 6 beliches já ocupados. Falei com umas amigas técnicas que tomavam conta de 2 postos. Um deles, a enfermaria do 2º andar, estava desativado por problema no ar-condicionado. Pedi a chave, fui até lá e me tranquei na enfermaria. Deitei no último leito, o leito 4, fechei as cortinas, fiz uma oração, mas como eu estava sem sono, fiquei mexendo no celular. Passaram-se 30 minutos e uma mulher de bata hospitalar, cabelo curto e gordinha, abriu a cortina do leito onde eu estava e ficou parada, me olhando. As luzes da enfermaria estavam apagadas, mas consegui vê-la por causa da luz que vinha de fora e atravessava os vidros das janelas. Percebi que ela não saía dali, continuava parada. Então me lembrei de que a porta estava trancada. Sentei rapidamente, assustada, e perguntei: "Oi, tá tudo bem?" Pensei que fosse uma paciente desorientada que tinha entrado sem ninguém perceber, mas ela não respondeu nada. Apenas se virou e foi andando. Corri atrás, mas ela simplesmente sumiu. Acendi as luzes, conferi tudo. A porta ainda estava trancada. Ela não estava em lugar nenhum daquela enfermaria, que tinha apenas 4 leitos e um banheiro. Fui falar com as colegas do posto e uma delas me contou que, quando foi tirar o intervalo na mesma enfermaria, também ficou no último leito, o mesmo em que eu estava, o leito 4, e viu a mesma mulher, bata, cabelo curto e gordinha. Ela contou que a mulher apareceu e tentou enforcá-la, dizendo para sair do leito porque ele pertencia a ela. Minha colega disse que não conseguia se mexer nem pedir ajuda, quando a tal mulher soltou seu pescoço, simplesmente saiu andando e desapareceu. Só então ela conseguiu se mover. Comentamos sobre as inúmeras mortes que ocorreram no hospital durante a pandemia de Covid. Acreditamos que aquela mulher tenha sido uma dessas pessoas, com o espírito preso ali, fora outras situações estranhas que presenciamos na UTI. Enfim, só quem já trabalhou em hospital sabe. O meu foi no hospital mesmo, só que eu estava como paciente. Fui ganhar minha filha exatamente há 3 anos, hoje, e ela faleceu. Deixaram eu vê-la pela última vez. Quando a segurei no colo, vi um homem muito alto, acho que era o avô dela, já falecido, atravessando o quarto de uma parede à outra com um bebê no colo. Eu e o pai dela vimos, mas não sentimos medo. No necrotério, há uma sala reservada para os parentes decidirem como querem o corpo, roupa, cabelo
maquiagem. Para chegar até a sala de embalsamamento, precisa passar por essa sala. Fui chamada para preparar o corpo de uma moça. Quando passei pela sala reservada, vi uma mulher sentada. Os olhos dela estavam vermelhos. Achei que fosse por chorar pela falecida. Não vi nenhum supervisor com ela. Achei até estranho. Mesmo assim, resolvi parar e oferecer meu apoio. Conversamos uns 15 minutos. Ela me fez várias exigências sobre o corpo que estava na sala de embalsamamento. Falou da cor preferida da moça, do estilo de maquiagem e pediu que eu tirasse de dentro do corpo um crucifixo que ela havia engolido pouco antes de morrer. Me assustei e perguntei por quê, mas ela só disse que fazia parte de tudo e que agora ela estava em paz. Depois dos 15 minutos, falei que precisava preparar o corpo. Saí, deixando a mulher ali sozinha. Nem perguntei o parentesco dela com a falecida. Quando cheguei à sala, o ar estava gélido, mais frio do que o normal. Tão frio que, ao falar, saía fumacinha da boca. Quando olhei para a maca, não me aguentei. A moça deitada, morta, era a mesma com quem eu havia conversado minutos antes. Fiquei atônita e com muito medo. Virei para sair da sala, mas a porta se trancou sozinha. Então ouvi um barulho no chão. Era um crucifixo, exatamente como ela havia descrito. Não tive escolha. Preparei o corpo dela e depois pedi demissão. Mas levei o crucifixo comigo. Sonho com ela todas as noites. Nos sonhos, ela me manda engolir o crucifixo. Nunca trabalhei em necrotério, mas fui acompanhante do meu pai, que ficou internado por meses em um hospital que tinha um. Acabei me aproximando do pessoal que trabalhava lá. Um dia, uma idosa faleceu. Ela estava entubada e com a barriga muito inchada. O pessoal do necrotério já sabia o que poderia acontecer e, quando tinha aglomeração, eles trancavam o portão para ninguém mais entrar. Mas acho que era só para sacanear mesmo, porque eles me avisaram para não me assustar, que era normal saírem gases de corpos em certas condições. Os irmãos da igreja foram fazer a oração de despedida. A idosa ainda estava na pedra do necrotério. De repente, ela soltou um arroto muito alto e forte. O pastor jogou a Bíblia para cima. O homem das muletas quase arrancou o portão com o peito. As irmãs saíram correndo mais rápido que o Bolt, e o tio da cadeira de rodas foi embora como nos Velozes e Furiosos. Não ficou uma alma viva naquele lugar. Isso foi há anos, e eu nunca mais esqueci. Meu ex-marido trabalhava em hospital e fazia a supervisão. Nesse dia, ele pegou a chave, assinou, entrou e trancou a porta. Havia um corpo lá, coberto. Ele foi verificar se estava tudo em ordem. Quando se virou, viu um senhor. Disse a ele que não podia ficar ali. O homem não respondeu. Então ele abriu a porta e pediu para o senhor sair, dizendo que ele poderia se prejudicar se ficasse. O homem saiu. Ele fechou a porta de novo. Logo depois, bateram na porta. Era um enfermeiro com uma moça que precisava reconhecer o corpo. Quando o enfermeiro levantou o lençol para mostrar o rosto, era o mesmo senhor com quem ele havia acabado de falar. Nem preciso dizer que ele nunca mais voltou lá. Esse hospital fica em São Paulo. Eu trabalho em hospital e quando o corpo sai para a funerária, temos que higienizar o espaço. Na madrugada de hoje, 22/6/2025, fui lavar o local. Assim que abri a porta, senti um empurrão, como se algo me expulsasse. Uma etiqueta esquecida sobre a maca foi jogada no chão, mas não havia vento. Li o nome da etiqueta em voz alta e ouvi uma frase. "Não quero ir." Respondi. "Mas você deve partir para o próximo plano. Seguir em frente é necessário." E fiz uma oração. O tempo pareceu mudar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, ele se foi. Seguiu em frente.
Senti uma brisa leve, serena e acolhedora passando por mim. A atmosfera ficou leve. Lavei o necrotério e entreguei a chave na portaria. Situações assim sempre acontecem comigo. Sou sensitiva. Muitas pessoas não querem seguir em frente e ficam vagando pelo hospital. Eu já trabalhava na UTI neonatal fazia quase 1 ano. Tinha uma menina que estava conosco desde que nasceu. Teve hipóxia no parto. Era grande para os padrões da neonatal. Por volta de 1h30 da manhã, eu estava sentada no corredor que dá acesso à porta da UTI. O enfermeiro dormia numa poltrona em um canto e a colega em outra. Eu nunca dormia ali, mas meus olhos estavam doendo. Então abaixei a cabeça na mesa e fechei os olhos ouvindo o som dos respiradores e bombas de infusão. Ouvi o barulho típico da porta sendo empurrada. Alguém entrou. Fiquei ouvindo os passos e senti a mudança no ar quando passou atrás de mim. Levantei a cabeça, achando que fosse alguém da semi-intensiva ou até uma mãe preocupada. Algo comum. Mas não havia ninguém. Naquele momento pensei: alguém vai partir. Naquela UTI havia 10 leitos, muitos RNs em estado grave. A menina era estável, mas sabíamos que jamais sairia do ventilador. Ela era traqueostomizada, mas não apresentava alterações. Levantei e fui olhar os leitos. Quando cheguei no leito aquecido número 9, o alarme do ventilador tocou. Fui até lá, mudei o decúbito, aspirei o TOT, a colega veio ajudar, mas a saturação não subia. De 88, normal para ela, caiu para 42 e continuava caindo. Chamamos o enfermeiro, ele aspirou novamente, fui chamar a médica. Tentamos de tudo, mas ela se foi. A colega fez o pacote. Era a primeira vez que eu perdia um paciente, e aquilo me marcou. Tenho certeza, alguém veio buscá-la. Fiquei 14 anos naquela UTI, mesmo com a regra sendo 5. Estudei, virei advogada e pedi exoneração. Mas vi muitas outras coisas lá dentro. Minha avó já faleceu há 7 anos. Na minha segunda gravidez, fui ganhar o bebê. A enfermeira mandou eu me sentar na poltrona de parto, e até aí tudo bem. A equipe médica estava à minha direita e meu esposo atrás, me dando apoio. Teve uma hora em que eu não aguentava mais de tão cansada. Fechei os olhos por alguns segundos e senti uma mão passar na minha testa, dizendo: "Você é forte, você consegue." Pasme, quando abri os olhos, era minha avó, de branco, com óculos e touca. Na próxima contração, fechei os olhos de novo e ela sumiu. Eu nunca esqueci. Uma noite, enquanto eu trabalhava no necrotério, vi uma mulher no corredor. Ela andava tranquila em minha direção. Perguntei se precisava de ajuda e ela começou a me contar coisas da vida dela, como se estivesse desabafando. Achei que fosse parente de alguma paciente que estava na sala ao lado, decidindo como preparar o corpo. Mais tarde, entrei para preparar o corpo da moça. E era ela, a mesma mulher com quem conversei no corredor. Na hora, gelei. Meu corpo arrepiou inteiro. Rezei um Pai Nosso ali mesmo e, com muito medo, fiz meu trabalho. Fiquei dias sem dormir. Minha avó, que era do candomblé, acabou incorporando um santo e ele me chamou. Disse que eu era médium, que tinha um dom e que precisava me cuidar espiritualmente, senão, com o tempo, poderia perder o equilíbrio. Depois daquele dia, nunca mais duvidei do que vi. Nunca mais fui o mesmo. Trabalhei em um hospital onde os óbitos iam para o necrotério até a funerária chegar. Numa certa madrugada, recebi uma ligação da portaria para abrir o portão, pois chegaria um corpo. Fiquei com medo de ir sozinha e chamei minha chefe. Fomos conversando, rindo.
Ao abrir a porta do lado de dentro, precisamos entrar no escuro antes de acender a luz. Antes de acender, olhamos e, numa ilusão de ótica, vimos um corpo já na pedra. Saímos correndo e gritando. Minha chefe deixou cair a caneta, pisou em cima e quebrou. O estralo foi tão alto que achei que fosse o morto vindo atrás de nós. Corri tanto que cheguei no posto pálida como um defunto. Nossa colega ria e disse: "Gente, como o corpo tá lá se ninguém abriu o portão?" Ela foi rindo, acendeu a luz, abriu o portão e a funerária chegou. Na urna, vi o corpo de um senhor que já havia ido várias vezes ao pronto-socorro. Ninguém sabia o que ele tinha. Me deu um pavor tão grande que não consegui mais trabalhar direito naquela madrugada. Qualquer coisa me assustava. Trabalhei no necrotério de um hospital-escola. Um dia, enquanto preparávamos os corpos para os médicos darem a causa-mortes, a porta se abriu sozinha, de um canto ao outro. Não havia vento no setor. Todos pararam. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Era uma daquelas portas de hospital, de entrada e saída. Parecia que alguém estava parado no meio, segurando os dois lados. A médica que estava comigo, espírita, disse: "Se for um espírito de luz, pode ficar entre nós. Mas se for do mal, que vá embora." Na mesma hora, a porta se fechou sozinha. Ela apenas disse: "Pronto, já foi. Vamos continuar." Fiquei 6 anos nesse trabalho. Nunca mais aconteceu nada assim. Mas lembro dessa experiência até hoje. Meu avô era do candomblé e estava entubado. Eu e minha avó estávamos com ele no quarto quando ele disse: "Não vou subir agora." Melhorou do nada e viveu mais 4 anos. Depois nos contou que os pais dele tinham vindo dos Calo, mas ele queria sair do candomblé antes de morrer. Em janeiro de 2011, o irmão da minha avó faleceu. No velório, meu avô pediu para ele esperar, pois ele ainda ia cantar para subir. No dia 4 de 3 de 2011, foi a missa de madrugada, teve 3 convulsões, ficou entubado e faleceu no dia 23 de 3. Trabalhei por muitos anos em UTI. No hospital onde eu estava, havia várias UTIs, e a cardíaca era a mais estranha, quase sem luz, sempre escura. Tinha um leito de isolamento que deixava todos desconfortáveis. Vários pacientes adultos perguntavam sobre a menininha loira que ficava ali. A unidade era apenas para adultos. Nunca entendemos. Mas é algo que até hoje choca quem trabalhou lá. Tenho a sensação de que alguma coisa aconteceu com ela ali em vida. Só quem passou por aquela UTI sabe o quão sinistra ela era e como os pacientes ficavam perturbados com a tal menininha loira. Nunca conheci minha avó materna. Ela faleceu quando eu tinha 7 anos, de câncer. Quando eu tinha 13, estava no quintal lavando louça, num jiral de madeira, por volta das 5 ou 6 da tarde. De repente, vi uma mulher de bata branca e cabelo solto passando bem na minha frente. Ela foi sumindo aos poucos. Contei para minha mãe e descrevi a mulher. Ela foi até o quarto, voltou com uma foto e perguntou: "Era essa?" Respondi: "Sim." Minha mãe se assustou e chorou. Disse: "Era minha mãe." Até hoje eu não entendo o porquê disso. Não foi no necrotério, mas num plantão de Covid. Foi buscar uma passageira no hospital. Entrei de ré no corredor de acesso à UTI e fiquei parado esperando. Uma moça veio perguntar se eu precisava de algo. Disse que sim, que aguardava uma passageira. Quando virei para frente e olhei de volta, ela não estava mais lá. Vi que havia um guarda na porta e perguntei sobre a mulher. Ele respondeu: "Não tinha ninguém ali. Vi você falando sozinho."